Olá pessoal! Hoje eu gostaria de trazer aqui mais uma dica de leitura, O Vendedor de Passados, de José Eduardo Agualusa. Este é um autor angolano que tem uma produção bem significativa, é um autor recente, atual, e que gosta muito do Brasil. Ele admira muito o povo brasileiro e a cultura brasileira, principalmente por causa da identificação que a nossa cultura tem com a África e também com a cultura portuguesa e a língua portuguesa. Então vamos falar um pouquinho sobre essa história. Essa aqui é uma história não muito comum, pois se trata de um personagem, o personagem principal, vendedor de passados. A profissão dele é vender passados para pessoas ilustres, ou seja, novos ricos, políticos proeminentes que gostariam de ter um passado com nobreza, com descendentes ricos, importantes. Então eles procuram o vendedor de passados e ele produz toda uma árvore genealógica falsa e nova, que pareça verdadeira. Então, um dia chega na casa do Félix Ventura, o vendedor de passados, um personagem um pouco diferente. Esse não era um novo rico, não era um político proeminente, ele era apenas um homem que queria esquecer do seu passado. Então ele queria comprar um novo passado para que ele pudesse, quem sabe, ter um futuro diferente, esquecer determinadas coisas que ele gostaria de esquecer. Acontece que ele se torna, então, também amigo e frequentador da casa do Félix Ventura. E lá ele acaba encontrando pessoas cujo passado ele precisava acertar algumas coisas. E aí acontecem coisas muito interessantes. Esse livro, ele não é nada comum, como eu falei para vocês. Quem conta, quem narra a história é essa pequena osga, que é uma lagartixa que é comum lá em Angola. Então, a osga, que é a que faz companhia ao Félix Ventura, porque ele é um homem solitário, ela que conta, então, da sua forma, toda essa história. E aí encontram-se vários personagens fundamentais no passado desse personagem que busca um novo passado com o Félix Ventura, e aí eles acabam acertando as contas de certa forma. E essa parte é um pouco chocante, porque se a gente for pesquisar um pouco sobre a história de Angola, a história recente, aconteceu várias guerras civis, governos autoritários bastante ditatoriais e violentos. Então havia tortura, havia perseguição. Então essas coisas vão aparecer de forma sutil nessa história e no passado desse personagem que queria esquecer esse passado e por isso procura então o vendedor de passados para resolver isso. Acontece que ele acaba resolvendo isso de outra forma que eu não vou contar aqui para vocês. A história é super tranquila, super rápida de ser lida e a capa desse livro está linda. Então, mais uma dica de leitura, um autor então angolano, como eu ainda não tinha trazido aqui no canal, e eu gostei muito desse autor, pretendo fazer outras leituras. E aí encorajo assim vocês também a entrarem então nessa aventura de escritores angolanos como José Eduardo Agualusa, o vendedor de passados. Esse é um autor que já deu várias entrevistas aqui no Brasil, ele frequenta às vezes o Brasil e na verdade ele nem mora em Angola, ele mora na Europa a maior parte da vida dele. Então, fica aí a dica de leitura e até a próxima, pessoal. Se vocês gostarem, comentem, curtam e compartilhem. Até a próxima!